Bom dia, bom dia. Vamos lá. Mais um videozão aí para abençoar a nossa semana. Como é que vocês estão aí? Beleza? Espero que estejam bem. Estejam aí cuidando do templo do Espírito Santo, assim como eu tenho feito. E também obedecendo o que o Mestre mandou, né? Orar, vigiar, meditar nessa palavra de dia e de noite, observar os mandamentos. Beleza? Fazendo assim, tudo nos irá bem. Porque se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus vai fazer a dele. Beleza? E pegando esse gancho aí, vamos estar meditando aí duas passagens, né? Uma do Antigo Testamento, outra do Novo Testamento. Vamos estar falando alguma coisa de Jó, capítulo 4. Ou melhor, Jó, capítulo 42. Capítulo 4. Jó, capítulo 42. É o último capítulo do livro de Jó. E vamos estar falando também de João, capítulo 4. Beleza? Aí quando o início do capítulo fala da mulher junto ao poço de Jacó. E tem duas coisas aqui que a gente precisa falar e é importante, né? Eu quero falar com vocês que realmente eu estou muito feliz porque Deus tem se mostrado fiel, como sempre. Deus é fiel. E duas passagens aqui que realmente pode nos apresentar aí um cenário para meditação. Vamos lá. Jó, capítulo 42. O capítulo começa dizendo que sabe que Deus é poderoso, que Ele pode fazer todas as coisas. Ele segue dizendo que agiu de forma errada, né? Falando coisas que não devia, murmurando. Todo mundo conhece a história de Jó. Mas no quinto, se eu não me engano, quinto versículo desse capítulo 42, ele diz, agora meus olhos te veem. Na parte B do versículo. Interessante, né? Agora meus olhos te veem. Ou seja, Deus se mostrou para ele, ele viu a face do Senhor. Ele conseguiu reconhecer que Deus o tempo todo estava ali com ele, fazendo com que ele ficasse vivo e conservasse a saúde dele, não física, né, mas mental, e que Deus retribuiu, né? Nós conhecemos a história que Deus restituiu a Jó tudo que ele tinha perdido, seus filhos, inclusive. E Jó, nesse momento, ele estava muito grato. E passando para João, dá um pulão lá para frente, capítulo 4. Nós conhecemos essa passagem, eu já preguei sobre ela aqui várias vezes. Quando a gente vê aquela situação daquela mulher junto ao poço, Jesus lhe pede água, e Jesus lhe oferece a água da vida. Ele fala sobre os maridos, e ela diz que realmente reconheceu que não tinha, e ela interpela sobre onde adorar, tratando uma questão religiosa. Jesus fala com ela que não era lá, em cá, que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. E, por fim, uma coisa que me chama a atenção, que é a única, se eu me engane, que eu não tenha enganado, é a única passagem da Bíblia que Jesus verdadeiramente se revela para uma pessoa. Quando ela fala para ele que sabia que haveria de vir o Cristo, né, que ia salvar aquele povo que cria. E ele diz, eu sou o Cristo, você está diante de mim. Então, até com os discípulos, Jesus falava em parábola, Jesus
se revelava aos poucos, mas para essa mulher ele falou dessa forma, bem abertamente. Eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus que viria, aquele que foi profetizado, sou eu. Coisa tremenda, né? E vemos a reação daquela mulher ali. Então, duas situações um pouco diferentes. Uma, onde Jó viu os feitos do Senhor e reconheceu que era ele. E a outra que a mulher estava diante do próprio Deus, Jesus, Filho de Deus. Então, ele se revelou a ela dessa forma ali, e ali houve salvação. Se você ler o texto, né? O restante do texto. Então, quando Jesus se revelou lá em Jó, através de tudo que ele fez, quando Deus se revelou ali, Jó estava muito grato. E esses dias, eu vi a mão do Senhor, verdadeiramente eu vi a mão do Senhor, porque algumas coisas que precisavam acontecer, outras que estavam acontecendo, que não estavam me deixando muito confortável, né, com relação a alguns negócios, coisa que envolve questões basicamente de implicações financeiras, né, alguns negócios que eu estava fazendo, e realmente Deus me deu grande livramento e me abençoou, e de uma forma sobrenatural, que quando é Deus que faz, você sabe, não é verdade? Então, só Deus poderia ter feito isso. E a forma que acontece, quando Deus fala, vai ser assim, as coisas acontecem muito rápido, acontecem da forma que Ele quer, e você vê que todo aquele peso, aquela preocupação, aquela tensão, ela vai embora. Quando você coloca na mão do Senhor e confia nele, né, Ele faz. Às vezes Ele não faz naquele momento exato que você quer, mas basta que você continue perseverando em oração, colocando diante dele, que Ele vai te livrar e Ele vai te abençoar. Assim como Ele fez com Jó. Imagina a situação daquele homem que perdeu todos os filhos, perdeu os bens. Até a mulher dele disse para ele, cara, esse Deus aí não presta não, cara. Amaldiçoa esse Deus e morre de vez, que você tá desse jeito e você continua adorando esse Deus. Vê como é que você sempre foi fiel nas suas orações. A Bíblia fala que Jó sempre levava holocausto diante do Senhor ali, pelas vidas dos seus filhos, né, principalmente. E esses filhos todos foram tirados. Então, segundo o entendimento daquela mulher, ela podia realmente falar, cara, isso aí é perca de tempo. Ou esse Deus não existe, ou esse Deus é um Deus mau, perverso. Deus que gosta de ver as pessoas sofrerem, mas não é assim, né? E Jó falou, mulher, você está agindo neciamente, você não sabe o que está falando. Está falando do Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, o céu e a terra. O Deus que fez um povo inteiro passar pelo meio do mar. Um Deus que fez, né, coisas grandiosas e deu livramento. E foi fiel à sua palavra. Então ele perseverou e no final ele pôde ver com seus olhos a mão do Senhor, né? Hoje meus olhos te veem. Porque antes ele só sabia de ouvir falar. Entendeu? Ele tinha fé, ele sabia que Deus é poderoso, ele cria, mas é igual como nós vemos o pastor pregar no culto, nós lemos na palavra do Senhor, Deus fez, Deus é grande, Deus é poderoso, Ele livrou, Ele botou para cima, Ele botou para baixo, ele exaltou. Mas a gente só ouve. Mas quando Deus age, a gente vê que realmente a face do Senhor na nossa vida. Não sei se você teve essa oportunidade, então eu te convido a tentar, né, a alcançar o Senhor nesse sentido. Como? Colocando tudo diante dele, em oração, apresentando diante dele o teu dia, a tua semana, tudo que você vai fazer, né? Tudo coloca com a permissão de Deus. Não é teu braço forte que vai conquistar, que vai vencer, que vai derrubar a muralha, não. Lá em João, onde nós lemos, né, nós vemos uma revelação já no sentido de salvífico, onde
Deus se apresenta na revelação em Cristo Jesus para salvar. Mais do que abençoar, para salvar. Porque Jesus ele veio, né, as pessoas falam muito dos milagres, as pessoas falam muito, né, de tudo que ele fez, mas o objetivo dele não era aquele. Ele não veio aqui para fazer milagre. Ele não veio aqui para ressuscitar morto. Eram sinais para que aquelas pessoas crescem que ele é o Filho de Deus. Jesus veio aqui para morrer por nossos pecados. E assim foi feito. A morte de cruz. Ele foi o sacrifício, ele foi o Cordeiro. Ele foi o Cristo. E não tinha outro. Nem haveria outro. Então Deus mandou o seu próprio Filho. O seu unigênito Filho. Para morrer por nós. E hoje, todo aquele que nele crê, como nós cremos, foi nos concedido o direito da vida eterna. É isso que é o grande presente, isso que é a revelação de Deus para nós, e essa é a mais importante, mais do que bênção, livramento, mais que tudo. Porém, ele não só salva, Deus continua fazendo. Isso é incrível, gente. Ele continua fazendo. Às vezes eu até peço perdão a Deus na minha falta de fé, quando eu começo a meditar no Senhor, eu pensar quão grande é o Senhor, né? Quão grande é o meu Deus. Todos vão dizer quão grande é o meu Deus. Né? Nós vamos ler a palavra, como é que ele libertou o povo, como é que ele fez, mas não existe sinônimo que possa dizer quão grande é o nosso Deus, né? Não existe nada parecido. Ele não é uma coisa, não é um substantivo. Não há um nome próprio tão poderoso, né? Tanto é que ele disse para Moisés, ó, diz eu sou, ele é. No Antigo Testamento, fala que eles não falavam o nome de Deus, eles não ousavam falar o nome de Deus. Eles citavam a Deus com as iniciais, né? YH, WH, nós traduzimos por Elohim, porque eles tinham medo de pecar. Como nós vamos explicar para uma pessoa que não crê, que é uma pessoa que olha só pelo natural, que quer crer de forma racional, um Deus que não pode ser entendido dessa forma? A Bíblia diz que é loucura para os que não creem. E a mente, se você tentar de forma lógica, mas que Deus é esse que está aqui, está em todo lugar? Ele fala contigo, mas fala contigo, fala com o outro. Que Deus, a gente coloca Deus numa forma não plural, mas como um individual, né? Colocamos Deus como uma pessoa, não uma pessoa comum, mas como ele está em todos os lugares. Aí tem outras religiões que dizem, Deus é uma força, um movimento, Deus é o vento, é o sol, Deus é uma força que está dentro de nós. Não, Deus é tudo, isso e muito mais. A Bíblia diz que ele é autoexistente, ou seja, antes dele não existia nada. Então tudo que você imaginar foi criado por ele, a partir dele. Tem como nós mensurarmos um Deus desse tamanho? Eu peço perdão a Deus sempre quando eu oro, porque eu não consigo. Mas uma coisa eu sei. Meus olhos se abriram e eu vi o meu Salvador. Sabe quando eu vi? Quando ele me tirou do mar de trevas. Quando nem eu mesmo acreditava em mim mesmo, mas ele se revelou a mim e acreditou. Assim como aquela mulher teve a revelação, eu vi a face do Senhor. Jó viu a face do Senhor, quando Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Eu não sei o que você
tem andado fazendo. Talvez você esteja desacreditado, e eu não quero te criticar por isso, porque realmente são tantas instituições, né? Toda hora abre uma porta pequena, uma porta grande, toda hora abre se levanta um ministério novo. Não estou aqui para julgar quem sou eu, mas isso aí causa muita confusão, né? Parece uma coisa que é desorganizada. A pessoa, porque ele não concorda com A e B, então ele abre uma igreja para ele ser ali, fazer o que ele quer, da forma que ele quer. Isso é muito perigoso. Também tem as instituições aí cheias de religiosidade, né? Sem contar escândalos que vêm, né? O homem falho, ele ganancioso, e nós vemos aí briga dentro de instituições, como se nós fôssemos de alguma coisa, né? Como a igreja fosse parede, fosse, que ele é só uma instituição financeira. A igreja somos nós, são os nossos corações. Nós vamos naquele lugar para adorar, porque, né, Deus se agrada ao povo dele viver em união e adoração, ela um ajudando o outro em fé, entoando louvores, né, um impondo a mão sobre os outros, orando uns sobre os outros, como Jesus nos ensinou. Isso é muito bom. Mas há um tempo atrás se vinculou aí, muitas vezes, a salvação a isso aí, a estar nesse lugar. E não é nada disso. Não é nada disso. Então, isso aí eu entendo que causa realmente uma descredibilidade, né? Então muitas pessoas estão aí à mercê, né, do mundo, e estão sofrendo aí as consequências, porque só lembra de Deus na hora que as coisas apertam, né? Eu te convido a mudar esse estilo de vida. Começa a andar com Deus todos os dias, todo tempo, todo momento. Como eu falei, coloca diante dele tudo a sua vida, de manhã, de tarde, de noite. Apresenta diante dele. Tem um projeto, sei lá, você quer ser um microempresário, quer ser um grande empresário, né? Você quer fazer uma faculdade, um curso, o que seja que você fazer, coloca diante de Deus, diante dele, e persevera nisso. Não fica disperso, não deixa Satanás trazer engano, porque isso aí vai só te afastar de um local muito especial, que é um lugar de bênção. É um local onde a bênção do Senhor é derramada. E esse local é um local espiritual, onde você tem que se colocar. Entendeu? É um posicionamento, é um coração para fazer. E Deus vai te abençoar, vai te retribuir à medida que você também for apresentando aqueles resultados que são naturais, aquele que se aproxima de Deus, né? É normal, porque Ele é galardoador daquilo que busca. Isso aí é fato. Então, eu te convido a isso aí, tá bom? E é uma reflexão que eu deixo para você, que eu gostaria que você pudesse viver tudo que eu tenho vivido. Não sou um cara rico, são lutas e lutas, mas Deus sabe o meu coração. Eu nunca pedi fama nem riqueza, nunca quis aparecer, né? Deus nunca permita que eu fique rico, porque eu conheço o coração do homem, conheço o meu coração, assim como você conhece. Isso pode me afastar de ti. E certamente é o que acontece. São muitas ocupações. Então a dependência de Deus é muito boa. Mas que esteja passando necessidade, difícil, mas você depende de Deus, você sabe que não vai faltar no dia de amanhã. Como a Bíblia diz, nunca viu o pobre, né, mendigar o pão, nem padecer necessidade. Humilde de coração nunca fica sem resposta. A palavra de Deus é viva, eficaz e é verdadeira. E é isso que as pessoas estão se esquecendo e estão vivendo aí suas vidas, perdendo essa grande oportunidade que ainda não é nos dada, né? É acessível a todos, pelo menos aqui no Brasil. É acessível. Deus, nosso Deus é um Deus acessível. Não se afasta não. Está na hora de tomar uma posição. Vê essas coisas aí, essas pessoas que você tem se relacionado, não tem te levado a lugar nenhum, tem feito você patinar, e você vai ficando para trás nos seus objetivos.
Lá atrás talvez você tenha pensado, né, cheio de fé, ou colocar dizendo ao Senhor o que você quer alcançar. Mas com certeza vão acontecer muitas coisas para tentar te tirar desse caminho. E não adianta você fazer com o teu braço, como eu já falei, não vai conseguir, cara, não vai ter feliz. E mesmo porque dinheiro não traz felicidade. Você só vai conseguir se você estiver caminhando junto com o Senhor. Eu lembro aqui agora de um filme antigo que chama O Peregrino. Todo mundo já viu, que a verdade é um livro, né? Mas tem um filme. A gente passava muito na escolinha dominical para ensinar crianças, adultos também, né? Que fala um pouco da caminhada do cristão, né? E esse filme, até se você não conhece ou nunca leu esse livro, te convido a ler, é muito interessante. Fala sobre a caminhada cristã, das coisas que vêm para nos desviar, das pedras que vêm para tentar nos impedir, as coisas que vêm para tentar desanimar, as pessoas que vêm lançando desânimo, o ataque de Satanás ali sobre a sua vida. É um caminho que ele é percurso um pouco tortuoso, nunca é retinho, né? A verdade é essa, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, né? Ele está fazendo o papel dele, ele é inimigo das nossas almas. Então, o caminho para o Senhor está pronto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Se coloca nesse caminho e vai. Vai ter momentos difíceis? Vai. Não por causa do Senhor, por causa da nossa humanidade, por causa das questões que nós precisamos vencer. E a cada etapa que você vence, você fica mais forte, você fica mais resiliente, porque virão mais ataques. Não acha que o inimigo se levanta, ele cai e ele fica deitado, não. Lá na frente você vai se topar com ele de novo. Então, como diz a Bíblia lá em Efésios, né, se reviste da armadura de Deus, está aí à disposição de todos. Palavra de Deus, né? As ferramentas e as armas que o Senhor nos dá, porque há poder no sangue de Jesus e nós estamos revestidos de autoridade, não esqueça disso. Muitas vezes nós esquecemos a autoridade que está sobre a nossa vida. Talvez até por vergonha, talvez até por questões de pecados, mas não são esses pecados que tiram a autoridade do Senhor Jesus da tua vida, não. A autoridade do Senhor é muito maior. Coloca o joelho, se arrepende e lembra, Satanás, de quem tu é filho e coloca ele no lugar dele. Porque na tua vida ele não tem vez, nem pode tocar. Porque você foi comprado pelo alto preço. Você tem um dono, tem um Senhor. E esse Senhor é Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pela tua paciência. Peço aí que possa compartilhar aí, dar um joinha pra gente saber que você gostou. Comenta, tá bom? E vamos que vamos, né? Dias melhores virão. Com certeza, aquele que crê no Senhor Jesus, ele é mais que vencedor. É uma pessoa que tem muita paz, porque a paz que excede todo entendimento sobre a nossa vida, as bênçãos do Senhor, elas não vão cessar. Amém? Deus abençoe. Fui!